certo? Uhum. Bom, o nosso tema é sobre a dupla excepcionalidade. É um tema que eu acredito que poucas pessoas conhecem o que significa. Eu vou explicando, a gente vai explicando dois tópicos antes, e depois fica mais fácil entrar nesse assunto. Pode passar, Josi. Isso aqui é uma frase que nós achamos interessantes, né? Quando perdemos o direito de... Pode voltar? Uai, peraí, tá passando sozinho. Ai, meu Deus. Vai. Quando perdemos o direito de ser diferentes, perdemos o privilégio de ser livres. Por que essa frase? Primeiro, porque esse é um tema que trata sobre a questão da inclusão de alguns alunos. Que mais tarde vocês vão ver que é necessário. E é um tema pouco discutido nas escolas, em qualquer artigo. Acho que é o tema menos trabalhado, na verdade. Pode ir. A primeira coisa que nós vamos trabalhar é a questão da superdotação. A superdotação é caracterizada por um enorme potencial de alguma área específica, ou várias. Bom, antes é bom nós falarmos que o superdotado não é aquele cara que o pessoal coloca um estereotipo, aquele cara que sabe tudo, o nerd, tímido, essa questão toda. As pessoas que apresentam a superdotação têm características distintas umas das outras, então não é fácil detectar um superdotado simplesmente pelo que nós falamos. Nós temos aqueles que vão bem na escola, temos aqueles que vão mal. Tem aqueles que são péssimos em matemática, por exemplo, como não é muito intuitivo nós pensarmos desse lado. Pode passar. E dentro das áreas de inteligência dos superdotados, nós temos a verbal linguística, a lógica matemática, musical, visual espacial, kinestésico corporal, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Basicamente, essas são as áreas de inteligência que todos nós, enquanto seres humanos, temos essas inteligências. Só que em quantidades diferentes, inatas nossa, desde o nosso nascimento. Só que superdotado, por alguma razão, ele desenvolve alguma ou algumas dessas áreas tem um potencial maior em desenvolver alguma ou algumas dessas áreas. Bom, pode passar. Por outro lado, nós temos uma situação completamente oposta à superdotação, que é um transtorno de aprendizagem. Um transtorno de aprendizagem é uma condição neurológica que afeta a aprendizagem e o processamento de informações. Ao, ao contrário de uma simples dificuldade, há uma TI permanente. O que significa isso? Nós podemos tratar, por exemplo, a questão do autismo, que, de certo modo, é comum na sala de aula. Até nós mesmos, nós podemos ter autismo sem perceber, que tem graus. Alguns graus não vão atrapalhar tanto, já outros sim. E essas condições de transtorno de aprendizagem acabam nos atrapalhando no decorrer da nossa vida de algumas maneiras, que nós somos diferentes de outras pessoas. E agora pode passar. Agora sim, o que é a dupla excepcionalidade em si? Peraí. A dupla excepcionalidade é basicamente uma pessoa que tem essas duas condições contrárias. A pessoa tem tanto a superdotação quanto o transtorno de aprendizagem. Até contraditório falar isso, mas existem pessoas que apresentam essas duas características. E acaba que essas pessoas acabam sendo mais excluídas em relação às demais por conta das características que elas apresentam. A gente vai trabalhar isso nos próximos slides. Pode ir. Você quer falar, Cleuso, contexto histórico? Cleuso, está ouvindo? Acho que ele não está ouvindo, não. O Ah, microfone ok. estava desligado, pode continuar falando, Lucas. Lucas, Oi. pode continuar falando. Eu ia Ok. falar sobre o que era dupla excepcionalidade, mas você já falou, né? Eu empolgo, desculpa.
Bom, a questão do contexto histórico, a partir do final do século XX, é intensificado o atendimento aos alunos com necessidades especiais. Mas, como é de se esperar, os alunos que apresentam a superdotação não têm um atendimento especializado. E precisam desse atendimento por quê? Porque eles se sentem diferentes da maioria dos alunos. E a questão de necessitar de um atendimento especializado não está relacionado simplesmente à dificuldade do aluno, mas a maneira que ele é tratado na escola em relação aos colegas, essa questão de ser diferente, porque ele tem uma é mais propenso a desenvolver algum transtorno, uma depressão, uma ansiedade, por conta desse achar que ele é diferente. E também temos os alunos com essa dupla excepcionalidade que nós citamos, que eles acabam se sentindo ainda mais isolados em relação aos outros alunos, porque eles apresentam características de superdotação, que muitas pessoas podem ver, só que ao mesmo tempo eles apresentam dificuldades banais, que outras crianças, a idade delas, não teriam. E acabam que esses alunos, em alguns casos, são excluídos pelo grupo de colegas, pelos professores, e é importante nós estarmos atentos a isso. Bom, pode passar. Beleza? Bom, alguns exemplos de dupla Deixa eu falar, Lucas, excepcionalidade. Lucas. Pode falar, Cleison. Bem, isso aí é os exemplos que acontece com uma pessoa com tem dupla excepcionalidade. Como o Lucas já falou, né? Ela acontece a dupla excepcionalidade é quando a pessoa possui, ela é superdotada ou ela tem altas habilidades e junto com isso ela tem vamos falar assim, algum transtorno que acaba atrapalhando ela. Alguns desses transtornos pode ser o autismo, a síndrome de Asperger, a disgrafia, que para quem não sabe, é aquela pessoa que tem uma dificuldade motora de escrever, tem dislexia, ela pode ter o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, a síndrome de Tourette, que no caso é um pouco mais complicado, que seria a síndrome de Tourette, ela tem, digamos que ela às vezes não tem controle do que ela fala. Um exemplo simples assim, um exemplo básico. Ela acaba falando uma coisa sem querer, acaba pensando alto demais, ou ela acaba, às vezes, desse síndrome de Tourette, ela pode ficar, às vezes, se batendo, vou botar assim. Então, essas são algumas coisas que acompanham. Existe algo, assim, curioso sobre a dupla excepcionalidade, você pode passar, se quiser, o slide, que chama-se, algumas pessoas falam que é um paradoxo, ou seja, como ela tem alta habilidade e ela tem alguma coisa, uma dificuldade de aprender, acaba acontecendo que uma coisa acaba contrastando, como é esse contraste de coisas, entre essas duas aí, acaba que uma anula a outra, né? Então, por exemplo, ele é muito inteligente em uma área, mas ele tem dificuldade de aprender. Então, as duas se anulam. Continua. Bom, pode voltar, Josi, os slides? Eu acho que teve um detalhe que o Cleison deixou passar. Ele citou um caso, só que tem mais dois. No caso, a primeira situação é quando o aluno ele apresenta uma facilidade muito grande no início da alfabetização dele. Só que com o decorrer do tempo, por conta desse transtorno, as dificuldades dele vão aumentando. Então, às vezes, nem as altas habilidades e nem o transtorno de aprendizagem dele consegue aparecer. O segundo caso é quando, por exemplo, a pessoa tem altas habilidades e acaba, de certo modo, mascarando as suas dificuldades. Ou o inverso, que também pode acontecer. E, por fim, que é a situação que o Cleuso citou, que acaba que as duas, de certo modo, se anulam. Eu não vou ver nenhuma diferença naquela criança. Bom, pode passar. E quais são as dificuldades no diagnóstico da dupla excepcionalidade? Uma dificuldade maior, no caso,
está em não excluir possibilidades. Porque quando nós vamos no psicólogo, às vezes o psicólogo, quando ele acha, ele para de procurar. Quando ele acha que a criança pode ter, ele deixa de procurar. E muitos comportamentos são parecidos. Por exemplo, às vezes uma criança com a síndrome de Asperger, que é um autismo que não tem atraso mental, pode parecer uma criança superdotada mesmo não sendo. Por quê? Porque ela vai ter um hiperfoco em alguma área, que é um foco excessivo, que por conta disso ela vai acabar pegando uma facilidade maior naquela área, mas por conta do foco dela, que é mais que uma pessoa normal. Outro caso, por exemplo, o isolamento. As crianças com a síndrome de Asperger tendem, uma parte delas, a se isolarem, porque elas não compreendem as relações humanas. O superdotado, também, por outro lado, alguns também procuram se isolar, mas porque não vem sentido naquilo. São motivos, razões diferentes, só que acontece a mesma coisa. Um outro caso, por exemplo, é a questão do TDAH. A criança, ela às vezes não presta atenção em alguma área, e o superdotado também tem essa questão, porque é um assunto chato, desgastante para ele. Agora, uma pessoa com TDAH vai ter dificuldade nessa área. Então, às vezes, nós acabamos confundindo os sintomas. Então, é difícil em si achar o diagnóstico de uma coisa, e é ainda mais difícil achar quando nós temos um quadro duplo, desse contraste, no caso. Não pode passar. Bom, se você talvez não for necessário, a gente pode não apresentar essa parte. A gente apresentou para uma turma de educação e inclusão. Foi um tema que nós achamos interessante, que é um tema que já vinha chamando a nossa atenção há um tempo. E, no caso, nós montamos um plano de aula para uma turma que temos que, nessa situação hipotética, nós teríamos 3 alunos com a dupla excepcionalidade. O primeiro caso era o aluno que é superdotado e tem a disgrafia, que ele tem uma dificuldade grande na coordenação motora fina dele. Ele não consegue escrever direito. Ele pode ter uma boa leitura, pode ter uma boa escrita na questão da coesão, coerência, só que, por outro lado, pela questão da caligrafia dele, é aquele aluno que ele não vai conseguir fazer uma letra bonita, entendível em quase nenhuma situação. E, às vezes, é uma dificuldade que os professores acabam levando como relaxo, e muitas vezes não é. Um aluno com superdotação e TDAH, que é o aluno que tem um déficit de atenção. E, por fim, o último aluno dessa turma, com a dupla excepcionalidade, é um aluno com superdotação e a síndrome de Asperger. Que é o aluno superdotado, que tem a questão da síndrome de Asperger. Um autista que não tem atraso mental também, na verdade. É bom nós falarmos o seguinte, que o aluno com superdotação e a síndrome de Asperger também pode apresentar essa questão da caligrafia ruim, que ele não consegue escrever, passar para o papel na mesma velocidade que ele consegue pensar. Então, são casos difíceis da gente diagnosticar. E uma observação importante que eu coloquei é que cada grupo desse, de alunos com superdotação, por exemplo, é um grupo heterogêneo. Então, eu vou ter superdotados de todos os tipos, desde aqueles que são os melhores da escola, até os piores, até mesmo os medianos. Aqueles que são superdotados na questão acadêmica, e aqueles que são superdotados, mesmo que não apresentem uma facilidade muito grande, mas eles pensam diferente. Eles questionam muito mais que o aluno normal. Esse superdotado é o que nós chamamos de superdotado criativo produtivo. E até mesmo na síndrome de Asperger, por exemplo, nós temos alunos que o hiperfoco é diferente para cada aluno. E o grau de autismo de cada aluno com a síndrome de Asperger é diferente. E os sintomas também são diferentes, são os mesmos sintomas, só que alguns apresentam alguns sintomas, outros apresentam outros. Nem todos vão apresentar todos os sintomas de alguém com a síndrome de Asperger. Então é importante nós falarmos isso. Então, para esse caso hipotético, nós criamos características específicas de cada aluno. Porque, para evitar essa questão toda dessa dificuldade, né? Porque nós temos que conhecer o nosso aluno, que é uma questão importante. Pode passar, Josi.
Bom, o aluno A, as características que nós citamos. O aluno A, ele é um aluno com superdotação e disgrafia. O discente apresenta uma facilidade superior na abstração, raciocínio lógico matemático, linguística e na questão da visualização espacial visual. Porém, ele tem disgrafia motora, uma dificuldade de escrever e desenhar os traçados das linhas. Esse primeiro superdotado, ele é um superdotado típico, que quando de fácil de cara, especialmente nas áreas acadêmicas. E nas observações embaixo aí, eu coloquei que ele é um superdotado do tipo criativo, produtivo e acadêmico. Ele tem tanto uma facilidade maior, quanto ele questiona muito mais que os outros. E pode acontecer o superdotado ser dos dois tipos. E ele tem a disgrafia motora, que muitos professores podem achar que é relaxo, não é. O segundo aluno é um aluno com superdotação e TDAH. Esse aluno específico, ele apresenta o quadro de TDAH, porém, na questão da superdotação dele, ele demonstra sinais de altas habilidades para raciocínio lógico, matemático e linguístico, que também é facilmente visto na questão acadêmica. Só que esse aí, ele é do tipo acadêmico, ele não pensa muito diferente dos outros, só que ele tem uma facilidade muito maior. E o aluno C, que é o aluno com superdotação e a síndrome de Asperger. O discente apresenta altas habilidades na visualização espacial, ele consegue ver as imagens abstratas bem claras na mente dele. E isso é até um contraste em relação ao autismo. O autismo ele não tem essa questão imaginativa boa, só que esse aluno tem por conta da superdotação dele. E corporal sinestésica. Ele é aquele cara bom nos esportes, basicamente. Porém, ele também tem o diagnóstico do autismo. Como está dizendo aí, ele tem dificuldade de estabelecer amizades, compreender os outros, tem estereotipias, que é um sintoma comum. O superdotado, com o autista com as estereotipias, é aquele aluno que não consegue ficar uma parada. Ele tem manias que muitas pessoas vão achar estranhas. Por exemplo, uma caneta. Se ele gosta de deixar aquela caneta naquela posição, ele vai ficar muito incomodado e não vai conseguir se concentrar em outra coisa enquanto aquela caneta não estiver naquela posição específica. E ele tem um hiperfoco na questão das simetrias e padrões. Ele é fascinado por essa área. E esse aluno é do tipo, superdotado do tipo criativo produtivo. Não é que ele tem uma facilidade muito maior que os outros, só que ele pensa diferente. Pode passar. O plano de aula é para uma turma do primeiro ano do ensino médio com aproximadamente 25 alunos. O conteúdo ministrado será função afim. Nesse caso, nós não estamos trabalhando com uma turma especial, nós estamos trabalhando com uma turma comum, onde esses alunos são estudantes dessa turma comum de ensino médio. Pode passar. Bom, eu não vou detalhar muito o que está escrito aí, para não ficar uma coisa muito desgastante. Mas o que está pedindo aí nessa atividade, basicamente? Nós explicamos basicamente o que significa uma função, mas sem explicar de modo formal. A gente está explicando simplesmente aquela questão da ideia de uma função. Por exemplo, na padaria, a criança vai na padaria e, eu tenho R$2, eu consigo comprar quantos pães? Vou no supermercado, eu tenho tantos reais, eu consigo voltar com quanto de mercadoria? Simplesmente só a ideia de o que é uma função. E a partir dessa ideia de o que é uma função, nós pedimos para os alunos eles irem para as casas deles, né? E alguns dias depois eles aparecerem com o que eles perceberam no cotidiano deles, que envolve funções, que envolve essa ideia de uma coisa depender da outra. No terceiro momento, antes de nós aplicarmos aquela questão formal de função, essa questão toda, nós pedimos eles para fazerem gráfico. Nós vamos explicar como é que monta o gráfico, sem trabalhar a questão formal, e nós vamos pedir os alunos para fazerem gráficos sobre isso, sobre as situações que ele viu, ou uma ou duas situações. No terceiro momento, nós vamos pedir esses alunos para formarem grupos de 3 a 5 pessoas. E depois, cada grupo ele vai debater entre si, explicando o que achou melhor para montar o seu gráfico, a situação que viu.
essa questão toda. E, por fim, cada grupo vai apresentar os seus gráficos e as motivações que motivaram ele a fazer os gráficos. E depois disso, na próxima aula ia ser uma aula normal mesmo, a partir depois dessa dinâmica. Mas por que isso? Então, Bom, peraí, Lucas. primeiro, os alunos com a dupla excepcionalidade... Pode falar, Deus. Não, eu Pode só queria falar. ressaltar que esse trabalho aí que ele passou, esse ato de pegar, fazer uma pesquisa de fora da sala de aula, trazer dados para a sala de aula e aplicar matemática nisso, isso é modelagem, tá? A gente aprendeu isso nesse período com o professor, e aí essa prática aí, ela assim, ela estimula o aluno a ver que a utilidade da matemática no nosso dia a dia, ver sim, que aquilo que a gente estuda na sala de aula não é algo que muita gente fala que isso é inútil, isso não serve para minha vida. Então, esse trabalho de fazer essa pesquisa e de levar para a sala de aula, lançar dados e construir o gráfico dessa função, construir esse gráfico, isso chama-se modelagem. Só queria ressaltar isso aí para a galera. Continua, Lucas. Bom, e o que essa atividade tem a ver com a educação inclusiva? A princípio, nada, não parece que tem. Mas o que vale falar é que esses alunos, eles não são alunos com problemas mentais, eles são diferentes. E essa atividade a gente procura trabalhar as diferenças, como nós queremos dizer, trabalhar as dificuldades de cada aluno, especialmente desses 3 alunos em específico, e potencializar as suas facilidades. Pode passar, Josi. Bom, o que eu acabei de falar, pode passar ainda. O que foi trabalhado em cada aluno? O aluno A, que é o aluno com a superdotação e a disgrafia, aquela dificuldade de escrita, não foi solicitado que ele escrevesse nenhum texto. Mas ao desenhar o gráfico, ele trabalha com a coordenação motora fina, fundamental para a escrita. Se nós pesquisarmos os alunos que têm esse diagnóstico de disgrafia puramente, nós vamos perceber que uma atividade que é bem trabalhada pelos psicólogos é essa questão de fazer desenhos, mexer com a questão do tangram, igual a Paloma falou, o origami, e então ele vai, pela escrita do gráfico, ele vai acabar trabalhando a coordenação motora fina dele, responsável pela escrita. O aluno B é uma atividade diferente do modelo tradicional. Ele é aluno com TDAH e superdotação. Então, ele vai ter uma dificuldade maior de manter o foco numa aula tradicional. Porém, essa atividade ela foi diferente o tempo todo. Ele levou para a realidade dele, como o Luiz falou da modelagem, e trouxe exemplos concretos que ele consegue ver, de fato, a aplicação. E quando ele conversa com os alunos, eu tiro um pouco dessa parte monótona da atividade. Então, acredito que isso vai ajudar ele na questão a manter o foco também em atividades do interesse dele. E, por fim, o aluno com a síndrome de Asperger, que é o autismo, um autismo baixo, podemos dizer. É de se esperar que ele tenha uma maior dificuldade em criar relações com os colegas. Ao ficar em um grupo onde todos terão de falar e explicar os seus gráficos, a gente espera que ele vai interagir mais. Só que a gente não tem certeza disso. Só que a área de hiperfoco dele é a busca de padrões e regularidades. Se ele for realmente superdotado do tipo criativo produtivo, ele tem uma probabilidade grande de perceber isso e de se empolgar quando ele vai falar os assuntos. No caso, um assunto que é de interesse dele, porque o gráfico nada mais é do que um padrão. E isso, além de ele conseguir fazer uma boa associação do prático com o abstrato, ajudando os colegas que têm uma dificuldade maior do que ele. E, enfim. E porque esse tema, Josi, está explicando, é um tema que eu percebo. Esses aqui são os artigos que nós pegamos, os artigos e sites que nós pegamos como base. O primeiro artigo é o nosso artigo principal. E nós temos essa bibliografia principal e nós temos outros sites e outros artigos no próximo slide. Nós percebemos que esses alunos, eles são mais excluídos em relação aos colegas.
podem ser que apresentem uma dificuldade por conta do transtorno de aprendizagem, pode ser que não. Por exemplo, um aluno com a dupla excepcionalidade, a síndrome de Tourette, ele tem uma facilidade grande em matemática, por exemplo, só que do nada, o colega dele está tendo uma dificuldade, ele é uma criança, ele vai lá e chama o colega de burro, gritando na sala de aula. Vai ser motivo de piada. Mas esse burro que ele chamou o colega foi uma questão impulsiva. Ele não pensou antes de falar e ele não tem controle da fala dele. Que muitos podem achar que é uma arrogância, que pode ser em vários casos, sim, só que em alguns casos específicos, como esse, não é. Então a gente tem que procurar saber. Então, como é um grupo pequeno, eu acredito que 10% da população é considerada superdotada, não, 5 a 3% é considerado superdotado. Só que desses superdotados, cerca de 10% deles têm algum transtorno de aprendizagem. Então, eles são a porcentagem mínima da população. Então, os estudos com esses alunos são raros. Eu acredito que, trabalhando no ensino alto, procurando alunos com essas características, acredito que vai poder ajudar eles e a família, porque eles vão se sentir isolados em relação aos gostos da família, em relação aos colegas, e pode ser que desenvolvam alguma ansiedade, alguma depressão, se eles não souberem lidar com isso. E eu acho que essa é a ideia principal da escolha desse tema. E trabalhar também as potencialidades dele enquanto superdotado, né? Que ele tem uma potencialidade maior em alguma área específica. Ou as potencialidades enquanto autista, por exemplo. Manter o hiperfoco, ao contrário de outras pessoas. Nossa, eu achei esse tema muito legal. Os outros também, tá? Mas é porque enquanto o Lucas e o Cleis foram falando, eu fui lembrando de vários alunos meus que apresentavam alguma coisa do que eles estavam falando e de vários colegas que fizeram matemática, entendeu? Vários colegas que fizeram matemática, que eram muito bons em matemática, muito bons, chegava a ser considerados praticamente como loucos mesmo, mas que em coisas básicas, sabe? Não sabia, não desenvolvia. Então, assim, muito legal, muito legal. E que bom que isso começou a ser pesquisado, né? Que para as pessoas que têm esse tipo de problema, né? Acaba sendo um problema porque eles são muito, como o Lucas falou, eles, né, são muito julgados por desconhecimento mesmo, por não saber que a pessoa é assim. E é complicado para os dois, é complicado para o aluno que tem isso, é complicado para o professor que não tem conhecimento disso, não faz nem ideia que isso existe, ou às vezes até faz ideia, mas não faz parte do conteúdo dele, não faz parte da matéria dele, ele é professor, ele não é psicólogo, então ele tenta se distanciar desse tipo de coisa, ele quer fazer o serviço dele, não quer assumir para ele para ajudar, né, o aluno. Muito legal, achei bem legal mesmo. E apesar de... Uma Pode última falar. observação, a questão que eu lembrei agora, senão eu posso esquecer, a questão também da expectativa gerada em torno desses alunos. Por exemplo, se eu tenho um aluno que ele vai muito bem na questão acadêmica, os professores e os pais dele, a família, vai criar uma expectativa muito grande em alguma coisa. Infelizmente, não era para criar essa expectativa toda, que ele é apenas uma criança, um ser humano. E, por outro lado, as pessoas que têm o transtorno de aprendizagem, a gente acaba criando uma expectativa muito baixa. Às vezes não é nem de propósito, mas nós acabamos criando isso. Ah, não, esse aluno vai fazer um trabalho bosta, que é isso, que é aquilo. Então, algum aluno com a dupla excepcionalidade, por exemplo, qualquer criança, é bom a gente maneirar essa questão dessa expectativa gerada. Só que os alunos com a dupla excepcionalidade, se ele está naquele caso, que a superdotação mascara o transtorno dele, vai ter coisas cotidianas que ele vai ter uma dificuldade maior. Por exemplo, o autista tem eu esqueci o nome, ele tem a mania, às vezes, alguns têm uma mania de repetir o que as outras pessoas falam.
Por exemplo, você pode pedir ela para fazer alguma coisa. Ela pode entender o que você falou, só que ela vai perguntar, fazer isso? Mesmo entendendo. Então acaba que ela pode virar motivo de piada, pode virar motivo de briga em relação aos pais, em várias coisas. Então, é maneirar a questão das expectativas criadas, independente da situação.